aula de História. Como eu já havia falado no outro vídeo, no vídeo anterior, nós iremos usar o mesmo livro que estamos fazendo a atividade agora, que é o livro de reforço. Aí vocês vão abrir na página 32. Nós vamos responder um exercício que fala sobre o assunto novo que nós iniciamos de história, que é a formação do povo brasileiro, certo? Eu peço que vocês coloquem a data aí no livrinho de vocês, que tem um espaço para vocês colocarem a data. Vocês botem a data de hoje, certo? Para a gente saber direitinho que a atividade foi realizada nessa data. E vamos para o nosso exercício. Na primeira questão, a formação do povo brasileiro se dá basicamente por 3 grupos étnicos, sítios, somente uma característica de cada um. Ou seja, como nós falamos, o povo brasileiro foi formado por algumas raças diferentes, pessoas totalmente diferentes. Aí eu quero que vocês coloquem aí embaixo 3 etnias, esses 3 grupos étnicos que faz parte da formação do povo brasileiro. Lembrem aí, algumas características deles. Na segunda questão, coloque V para afirmativas verdadeiras ou F para falsas. Primeira alternativa, o povo brasileiro foi formado por misturas de etnias. Ou seja, aí você vai olhar se essa questão está correta. O povo brasileiro foi formado por várias etnias mesmo ou não? Na segunda opção, o branco já vivia no Brasil e depois vieram os índios. Quem chegou primeiro ao Brasil? Os brancos ou os índios? Respondam aí. Terceira opção, a mistura de brancos e indígenas deu origem ao caboclo. Quando a gente mistura índios e brancos, qual a raça que temos? Caboclos, mulatos? Pensem. Agora vamos lá. A mistura de negros com brancos deu origem ao cafuzo. Os brancos também se misturaram com os negros, dando origem aos mestiços e cafuzos. Os indígenas se misturaram com os negros, o que deu origem aos mestiços e mulatos. Aí, nessas questões, lembrem-se, vocês vão botar V para verdadeiro e F para falso. Terceira questão. Responda com suas palavras. O que é miscigenação? Então, se você não souber essa resposta, eu vou deixar a opção de você pesquisar no Google, tá? Você pode botar essa palavrinha lá e você vai botar o significado dessa palavra. Na letra B, por que os negros foram trazidos da África para o Brasil? No último texto que eu li, eu falei, que os negros chegaram ao Brasil trazidos pelos brancos. Mas aí está pedindo para você informar por quê. O que os negros faziam aqui no Brasil quando eles chegaram? Os negros eram usados em que função aqui no Brasil? Letra C. O que é imigrantes? Nessa também eu deixo a opção a vocês. Caso vocês queiram pesquisar no Google, aí vocês podem ficar à vontade, certo? Mas lembrando que tudo isso aqui tem no livro de vocês de história, no texto que já foi lido por nós juntos. Quarta questão. Complete com as palavras brancos, negros ou indígenas. Letra A. Quem foi os primeiros habitantes do Brasil? Aí você vai colocar aí quem foi. Foram os negros, os índios ou os brancos? Quem chegou e tomou posse da terra? Quando chegaram, quem foi que tomou posse da terra quando chegou? Letra C. Os indígenas se misturaram com e deram origem aos mestiços. Os índios misturados com brancos, negros ou
com os brancos ou com negros, que dá origem aos mestiços caboclos. E na letra D, quem foi forçado a vir para trabalhar como escravo no Brasil. Na quinta questão, ligue corretamente. Aí você vai ver aí. Cafuso é uma mistura de quê? Branco com índios, negro com branco ou negro com índios. Mulato. Aí você vai ver qual é a mistura que dá uma pessoa mulata. E caboclo. Quais são as misturas de que raça que vai dar a essa origem? Então, essa é a nossa atividade de história no livro de reforço, tá? Hoje, a quantidade de atividade é menor, né? Porque a atividade de matemática, para alguns, pode ser que tenha um pouco de dificuldade. Então, por isso que te reduziu um pouco a atividade de hoje. Aí, amanhã, tia volta com mais uma aula, certo? Espero que vocês tenham entendido o exercício. Caso vocês não tenham entendido, vocês podem falar comigo no privado e perguntar o que ajudar vocês, né? A tirar todas as dúvidas, tá? Até a próxima aula.